Estamos de volta, João capítulo 4, e a gente não pode esquecer o que a gente viu em capítulo 3. Capítulo 3 foi a história de Nicodemos, né? E Nicodemos é uma história de um religioso que tinha tudo. Ele era um homem que na cultura deles já era alguma coisa, né? Eles já pensavam que o homem era superior. Ele tinha autoridade, ele era grego, ele era estudioso, ele faleceu religioso, e ele teve uma conversa com Jesus, e Jesus mostrou que tudo isso que ele pensava que era, não era nada comparado com o que Jesus queria dele. Na cultura, ele era aceito, na cultura, ele era importante, ele era respeitável, né? Mas no reino de Deus, tudo que ele era não era nada, porque o que ele tinha não comparava com o que Jesus era. Então, ele pensa em tudo que ele faz, tudo que ele é, e ele pensa, eu sou bom por causa dessas coisas que eu faço, e Jesus falou, não, você tem que nascer de novo. A ideia de nascer de novo é começar do zero, né? Eu pensava que eu alcancei essas coisas, eu sou grego, eu tenho autoridade, eu sou religioso, eu fiz tudo isso com a minha vida, então agora eu alcancei alguma coisa. Jesus fala, não, você tem que nascer de novo, você tem que começar do zero de novo. Você tem que entender que você não é nada, e eu vou estar com você para você construir algo novo em Jesus. Então, para ele era algo bem difícil, né? Porque ele pensava que era importante. Agora, em capítulo 4, agora a gente está mudando. Agora a gente vai ver alguém que sabe que não é nada. Na verdade, a gente vai ver alguém que foi rejeitado pela sociedade, que é mulher, é samaritana e tem problema com todo mundo. Então, o João, quando ele escreveu esse livro, ele fez isso de propósito. Ele começa com uma pessoa e mostra não posso falar, não consigo, tenho dificuldade. O religioso, né, precisa de Jesus. Ele pensa que tem autoridade, pensa que é bom, pensa tudo isso, mas ele não é nada. A pessoa rejeitada também precisa de Jesus. Jesus aceita as duas pessoas. Então nós temos o líder religioso, o judeu, o justo, o que está procurando a verdade sobre Jesus. No outro lado a gente tem a samaritana, que é uma pecadora, correndo das pessoas, tentando satisfazer sua carne, seu pecado, e não quer nada com Jesus. Completamente diferente essas duas pessoas, né? Mas eles têm algumas coisas em comum. Os dois precisam de Jesus. Os dois precisam entender o amor verdadeiro, né? Os dois não conseguiram entender esse amor de Jesus ainda. A necessidade é a mesma. As duas pessoas precisam de vida em Jesus. As duas pessoas têm a mesma necessidade, mesmo sendo completamente diferente em tudo que são. A necessidade não muda. E Jesus vai encontrar os dois no lugar que estão, e Jesus é suficiente para os dois. Muito legal ver essa comparação, como João colocou essas duas histórias aqui para a gente ver o coração de Jesus, que Jesus é suficiente para todas essas coisas, porque nas nossas igrejas, muitas vezes a gente tem uma igreja para os ricos, uma igreja para os pobres, uma igreja para os estudiosos, as igrejas para os mais simples. E a gente gosta de separar tudo, né? Mas em Jesus ele pode alcançar todas as pessoas, ele tem as respostas para todos. Então a gente vai ver isso aqui em João capítulo 3. Vamos começar aqui, João capítulo 3 não, João capítulo 4. 3 foi o último estudo.
capítulo 4, e vamos fazer uma oração, só porque eu não sei quando vocês estão assistindo, se vocês estão começando hoje o estudo de capítulo 4, ou se você está continuando de capítulo 3, mas vamos lá, eu quero orar e eu mando aqui na vamos orar. Desculpa, Deus, nós precisamos de Ti, como essa mulher precisou de Ti, como o Nicodemos também precisou de Ti, nós precisamos hoje. E nós, nessa aula hoje, nós reconhecemos que não somos nada sem Seu amor, sem a vida que o Senhor oferece a nós, sem a Sua salvação, sem Sua graça em nossas vidas. Então, encontra com a gente hoje onde nós estamos, da mesma forma que o Senhor encontrou com essas pessoas nas histórias que estamos estudando. Fala com a gente na Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Às vezes é um pouco difícil, eu estava vendo alguns dos vídeos que eu fiz, e às vezes eu começo a ficar cansado, é difícil ensinar só para o celular o dia inteiro, mas eu vou tentar, vamos focar, vamos olhar para a palavra, tem muita coisa para falar aqui, eu espero que a gente pode manter nosso foco nesse estudo. De 1 a 3, versículo 1 até versículo 3, João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Então, Jesus está fazendo as obras que a gente viu, está fazendo milagres, o ministério dele está crescendo, os discípulos estão indo atrás de Jesus, muitas coisas acontecendo, mas não só isso, ele estava batizando. Jesus tem o ministério de batizar, só que uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus não batizava como os discípulos da Nova Aliança. No livro de Atos eles vão começar a batizar, mas quando eles batizavam em Atos é o batismo que nós temos hoje. É o batismo de mostrar que eu morri em Cristo e eu nasci de novo para ter vida vivido para Ele. Eu vou viver minha vida agora para Jesus, né? Essa é a ideia do batismo que nós temos hoje. Então, o batismo é uma declaração. Sempre é uma declaração. Existe algumas pessoas que vão olhar para isso como se fosse entrar na aliança, mas a ideia realmente é fazer uma declaração para o mundo daquilo que já aconteceu. Salvação não acontece com batismo, salvação acontece quando colocamos nossa fé em Jesus. Então, o batismo é simplesmente um ato que fazemos como declaração daquilo que Jesus já fez. Então, a salvação do Novo Testamento não salva, mas é um sinal. É para mostrar aquilo que já aconteceu. O batismo de Jesus e de João Batista, antes de Jesus morrer, é um batismo de arrependimento. Então, ele batizava para mostrar que nós precisamos voltar, nós precisamos ser purificados, confessar nosso pecado e preparar o caminho para o Senhor. Essa é a ideia do batismo do João e de Jesus antes da morte dele. Então ele está falando para as pessoas que precisam de arrependimento, precisam voltar para Deus, e voltando para Deus eles vão entender quem Jesus é e eles podem ter vida nele. Então é batismo de arrependimento, diferente do batismo no livro de Atos, na Nova Aliança, que ainda não chegou à Nova Aliança, porque Jesus ainda não morreu, né? Então Jesus está batizando aqui, mas não era ele que batizava, porque as pessoas podiam pensar assim, já Jesus me batizou, então é suficiente. Não é suficiente. Jesus tem que morrer. O batismo de Jesus não é suficiente, mas é vida que se recebe pela fé na obra de Cristo, na morte dele. Jesus também não batizava porque ele não queria comparar as pessoas. João Batista e Jesus não são quase iguais, não é isso.
Jesus colocou os discípulos para batizar, para mostrar que os discípulos de Jesus e os discípulos de João são iguais. Jesus é superior, né? Então, ele precisava mostrar essa diferença também. Então, Jesus está batizando, os discípulos de Jesus estão batizando, e aqui ele fala que eles estão batizando mais discípulos do que João. Estão fazendo e batizando mais discípulos do que João. O ministério de Jesus está crescendo, o ministério do João está diminuindo. Lembra que João falou isso? Eu preciso diminuir e ele precisa crescer. Lembra disso? Agora está acontecendo. É legal quando a gente fala algo espiritual e todo mundo fala, nossa, que legal, que homem espiritual, que ele fala que ele precisa diminuir e Deus tem que crescer na vida dele. Eu gosto dessa ideia, parece ser muito bom, muito humilde, muito espiritual. Agora, quando acontece, agora eu não gosto tanto, né? Porque agora realmente é isso que está acontecendo. Jesus deu para ele o entendimento de que Jesus é maior, Jesus é superior, eu preciso diminuir, ele precisa crescer. E Jesus fala, vamos ver então. Eu vou crescer e você vai diminuir. Vamos ver qual vai ser a resposta. E ele ainda tem a resposta certa. É muito legal o coração do João. E ele fala, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. É interessante isso. Jesus saiu da Judéia, que é uma região que tem muitas pessoas, muito movimento, é como se fosse São Paulo, o Rio, uma cidade grande que tem muito movimento, que todo mundo quer estar e tem muitas oportunidades para fazer o ministério. E ele foi para Galiléia, que é como se fosse Campo Mourão. É uma cidade pequena, que não tem muitas pessoas, não tem muito movimento, não tem muito para fazer, então o ministério seria menor, né? E Jesus viu que o ministério dele estava crescendo mais do que o ministério do João, que está dando certo o ministério, e ele fala, não, isso não é bom, preciso sair daqui, preciso ir para um lugar menor. É engraçado, né? Jesus faz as coisas de um jeito diferente. A gente vai ver aqui que ele está indo para Galiléia, mas ele vai parar em Samaria. Vamos ver versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria é um lugar que não era legal. É um lugar simples, né? É um lugar que as pessoas, os judeus odiavam as pessoas da Samaria. Por quê? Porque quando Judá foi levado e os babilônios levaram como eles faziam, eles levavam os melhores da terra, as pessoas mais ricas, mais inteligentes, levava as pessoas mais ricas, as pessoas mais inteligentes para a Babilônia para mudar a mente e a cultura das pessoas. Era assim que eles trabalhavam. Então eles davam a melhor comida, o melhor ensino e depois mandavam de volta com todo esse conhecimento e essas pessoas começavam a ter a cultura de Babilônia e não a cultura dos judeus. Era assim que eles conquistavam as pessoas. Então Judá foi levado, só que Judá ficou junto, né? Separado, mais ou menos, né? Mas Samaria, as pessoas que ficavam eram os mais pobres, as pessoas que não eram muito inteligentes, as pessoas que os babilônios não queriam levar. Então, eles ficavam em Israel, mas eles começavam a casar com as pessoas da terra, eles não ficavam separados para Deus, eles não lembravam da cultura. E o que aconteceu é que eles já são os menores, os menos importantes, e agora eles misturaram a cultura deles com a cultura do mundo
casaram com pessoas do mundo e mudou tudo. Então, eles misturavam Abraão, Deus de Abraão, o que os judeus acreditavam, junto com os ídolos daquela época, e eles misturavam tudo. E com isso, veio um grupo de pessoas que pensavam que era aceito pelo Deus dos judeus, né, por Deus, mas também tinha os ídolos do mundo, a cultura do mundo, não eram separados para Deus como Deus mandou eles ser separados, e estava tudo misturado. Os judeus pensavam que eram piores do que os gentios, porque eles conheciam a Deus, eles tinham conhecimento de quem Deus era, mas eles não eram separados para Deus, e eles voltaram para o mundo e eles abandonaram a fé. Então, para os judeus, essas pessoas samaritanas eram as piores pessoas na face da terra. Então, Jesus, é necessário ele passar por Samaria. Judeia fica no sul, Galileia fica no norte, Samaria fica no meio. Então, passar por Samaria seria natural. Só que, como eles não gostavam dessas pessoas, o que os judeus faziam? Eles, para sair de Judá, eles atravessavam o Jordão, que tem o Jordão, né? Tem Judeia, o Jordão, que é a separação, Samaria e Galileia no norte. Então, eles atravessavam o Rio Jordão, subiam fora de Samaria e depois atravessavam de novo para entrar em Galileia sem passar por Samaria. Isso seria o normal para um judeu que precisava ir para o norte, para Galileia. Então, quando Jesus teve que passar por Samaria, ele está fazendo isso contra a cultura dos judeus, porque os judeus não fazem isso. E Jesus está indo porque ele quer encontrar com uma pessoa. Ele deixou um ministério grande que fica crescendo, que é maior do que o ministério do João Batista, fazendo discípulos, batizando pessoas, está tudo dando certo. E Deus manda ele agora para Samaria para falar com uma pessoa. É por isso que eu amo Jesus. Ele quer encontrar com pessoas. A pessoa é importante, não o grupo, não o ministério acontecer. Não é que ele está procurando onde vai ter mais sucesso. Jesus não pensa dessa forma. Jesus pensa em pessoas e ele quer alcançar pessoas. E ele viu a necessidade dessa mulher e ele vai alcançar ela. Jesus é muito diferente de que as pessoas, os nossos exemplos no ministério hoje. A gente muitas vezes na igreja a gente só quer fazer a igreja crescer, né? Mas Jesus quer alcançar pessoas. Então era necessário passar por Samaria. Era necessário. Ele precisava passar por Samaria para encontrar com essa mulher. Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, tem algumas coisas aqui. A gente não tem tempo suficiente para ver todas as coisas, porque a gente tem que correr um pouco. Eu já fiquei muito tempo preparando a história. Se você quer ver esse lugar Sicar depois, ou a história desse lugar em Gênesis, esse lugar é muito importante. É um lugar que Jacó fez o poço, que ele encontrou com Deus. É o lugar que Jacó deu para o José, que José foi, os ossos, lembra que eles trouxeram de volta de Egito os ossos do José, como ele tinha pedido, e ele foi enterrado em Sicar. Então é um lugar bem interessante, você pode fazer um estudo em Gênesis para ver a importância desse lugar, mas eu quero focar na nossa história hoje, e esse lugar
ainda existe um poço nesse lugar e Jesus chegou no poço e ele está cansado. Eu gosto disso, de ver Jesus cansado da viagem. Eu não gosto de ver isso porque é ruim ver Jesus cansado, mas é legal ver que ele é completamente homem. É legal ver que ele tem a mesma natureza humana que nós temos, de sentir cansaço, de ter dificuldade, de ficar andando o dia inteiro e querer descansar e tomar água e sentar um pouco. Jesus era completamente homem, ele não era um super-herói que não se cansava, que não ficava com dificuldade, não sentia emoções, ele era um homem completamente como nós. E ele chegou cansado e ele sentou à beira do poço. Então ele viu água, ele viu um lugar especial da família dele, né, dos judeus, e ele sentou porque ele quer água. Jesus também tem necessidade. E isso por volta de meio-dia. Por que ele falou o horário pra gente? Porque ninguém ia pegar água meio-dia. Lembra que ele vai encontrar com essa mulher. Existe essa mulher samaritana tirando água. Meio-dia não era a hora de pegar água. Ninguém vai pro poço meio-dia. As pessoas iam pro poço bem cedo antes de ficar quente, né? Antes do sol ficar quente para ter que... Porque é muito trabalho, né? Você tem que ir, tirar a água, levar de volta para sua casa. Ia ser muito quente, ia ser muito difícil, você ia ficar suando muito. Então, as mulheres iam bem cedo para começar o dia, né? Para tomar água, para lavar o rosto, para começar o dia. E tinha água lá. Depois voltavam, quando não estava tão quente, voltavam para pegar mais água. Então iam geralmente 2 vezes no dia, uma vez bem cedo e outro dia no final de tarde, quando não era tão quente de novo. Para alguém ir meio-dia para buscar água, é porque não queria estar perto de pessoas. Porque vai ser mais quente, vai ser mais trabalho, não faz sentido pegar água meio-dia, ou talvez dormiu até tarde porque é preguiçosa, né? Essa mulher, ela não queria estar perto das pessoas da cidade. Com certeza todo mundo conhecia ela na cidade. Em Samaria, ela era bem conhecida, porque ela casou com todo mundo, né? Ela gosta dos homens da cidade, né? Vamos falar assim. Ela não tem muitas amigas, então ela ia meio-dia para evitar estar perto das pessoas. E ela foi para o poço meio-dia e Jesus está chegando no mesmo tempo. Jesus precisava passar por Samaria. Jesus precisava encontrar com essa mulher meio-dia no poço e conversar com ela. E Jesus fala, dê-me um pouco de água. Eu gosto disso porque, em primeiro lugar, não é normal um homem falar com uma mulher, pedir algo dela. Ele era muito acima, ele é um judeu que não pode falar com uma samaritana. Jesus está fazendo tudo errado na cultura dele. Mas Jesus gosta de abrir portas para falar com pessoas. Jesus gosta de usar pessoas. Jesus não faz as coisas para ele, mas ele deixa outras pessoas fazer parte daquilo que ele está fazendo. Então, ele abriu uma porta para ter uma conversa, para encontrar com ela. Então, ele pediu água que ele já estava precisando. O versículo 8 fala que os discípulos tinham ido comprar comida. Jesus está cansado, Jesus vai sentar, ele precisa descansar um pouco. E os discípulos estão pensando na sua barriga, eles querem comer. Então eles foram para a cidade para achar comida. Versículo 9, vamos continuar aqui. E o versículo 9 fala assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então temos 2 coisas aqui. A primeira coisa, o primeiro problema é que ela é mulher e é homem. Então ele não pode falar com mulher. A gente vai ver isso quando os discípulos voltam. Por que Jesus está aqui sentado conversando com uma mulher? Não é normal, não é
aceito, né? Os judeus não podiam fazer isso, mas Jesus não olha para se é homem ou mulher, ele viu a necessidade dela, ele encontrou com ela e ele foi a resposta dela. Então Jesus está falando com uma mulher que não seria normal e ele está falando com uma samaritana, né? Ela é de Samaria, que também não seria normal pelos motivos que a gente falou antes, que os samaritanos não, na verdade, os judeus que não gostam dos samaritanos. Então ele vai quebrar duas coisas da cultura dele. E essa samaritana que estava indo pensou, é um judeu, é um homem, ele não vai querer falar comigo, então eu posso ir pegar água. Não é tão simples assim. Jesus tenta falar com ela. A gente vai ver algo acontecer várias vezes aqui nessa história. Jesus vai tentar alcançar o coração dessa mulher e ela vai tentar fugir. E essa é a primeira vez que ela tenta fugir. Você não pode falar comigo por causa da nossa diferença cultural. Por causa disso, a gente não pode conversar. Ela tem uma necessidade. Ela precisa de Jesus. Ela não tem alegria, ela não está satisfeita, ela está buscando algo, não está conseguindo achar. Ela precisa de ajuda e Jesus é essa ajuda. Mas ela vai lutar contra a ajuda de Jesus. Isso é normal quando a gente está fazendo evangelismo, as pessoas lutar contra a necessidade que nós sabemos que eles têm. Mas Jesus não vai desistir das pessoas. Eu amo esse capítulo porque Jesus tem a resposta para ajudar ela. Ela não quer a ajuda de Jesus, mas ele não vai desistir. Jesus podia falar, eu te dei uma chance, eu fiz uma vez, você não aceitou, tudo bem, eu vou continuar para frente, vou buscar pessoas que querem. Mas Jesus não fez isso. Ele falou, não, você tem necessidade, você precisa achar essa esperança que eu tenho para oferecer. Eu não vou desistir de você. Jesus é incrível. A gente vai sempre voltar para isso. Jesus é muito legal. Versículo 10, vamos ver aqui. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Então Jesus viu que ela respondeu não querendo a conversa, né? Ela fala, você não pode falar comigo, eu sou samaritano, não sei judeu. Jesus fala, mas você não sabe quem eu sou. Eu não sou judeu, eu sou Deus. Né? É um pouco diferente. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Jesus está falando, eu tenho algo para oferecer a você que você precisa. Vamos parar e conversar um pouco. Você tem uma necessidade, eu tenho a resposta. Ela ainda não quer receber, mas quando ela foi difícil na resposta dela, o que Jesus fez? Ele respondeu com amor. Ele respondeu com paciência. Ele respondeu vendo a necessidade dela e querendo ser a resposta para ela. Ele ofereceu para ela água viva para ajudar essa necessidade que ela tem, que nem ela sabe o que precisa. Versículo 11. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Então agora ela ainda não quer falar com ele, então ela usa uma outra desculpa. A primeira desculpa foi, eu sou samaritano, você é judeu, você não pode falar comigo, né? A gente não pode conversar. Então vai embora, né? Basicamente é isso, não quero conversar com você. Jesus fala, não, mas eu tenho algo para oferecer, eu tenho água viva. E ela fala, mas onde você vai pegar essa água viva? Eu tenho como pegar água aqui. Eu que trouxe as coisas para pegar água. E você não tem nada. Como que você vai pegar essa água viva? Não faz sentido. Então, ela usa uma desculpa de algo prático, né? Uma coisa que é impossível acontecer. Você não pode pegar água. Isso é impossível. Você não tem as coisas para pegar água. Como que você
vai pegar água para oferecer algo para mim. Ela já falou que ela não quer servir ele, né? Nós somos diferentes, você vai para o seu lado, eu vou para o meu lado, eu não quero conversar com você. E agora ele estava oferecendo algo para ela, ela falou, mas você não tem como pegar nada aqui, eu que tenho as coisas. Vai embora, não quero conversar com você. Versículo 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seu filho e seu gado? Agora ela usa outro exemplo. Agora ela vai falar sobre algo que ela sabe que vai causar um problema, porque ela gosta ela quer sair da conversa, então ela vai falar o que precisa falar para sair da conversa, né? Ela fala sobre nosso pai Jacó, nosso pai, né? Ela sabe que com os judeus, se você falar sobre nosso pai Jacó, vai começar uma briga. Ela não quer conversar com ele, então ela pensa, se eu falo sobre isso, agora eu vou tirar o foco de mim, da minha necessidade, e eu posso focar em algo que não tem nada a ver comigo. Eu sei que eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas, por favor, toma cuidado quando você está falando nos redes sociais, sobre coisas políticas, sobre as coisas de religião, sobre as coisas que não são as coisas mais importantes, porque as pessoas usam essas coisas para não ter que falar sobre as coisas mais importantes. Quando as pessoas falam sobre coisas, sobre política, por exemplo, é para tirar o foco do meu pecado. Vamos brigar sobre isso, porque assim o foco não está em mim. Então, muito cuidado. A gente pode fazer brigas e separar pessoas por causa de coisas que não vão mudar a eternidade, mas a gente precisa alcançar pessoas. Então, muitas vezes, você está conversando com alguém sobre Jesus e eles vão querer mudar o assunto para tirar o foco dessa pessoa. Muitas vezes eu conversei com pessoas e a conversa muda. Eu estou falando sobre quem Jesus é, sobre o que ele tem para oferecer, e o que a pessoa fala? Mas minha história com a igreja não é muito boa. Por que a igreja fica fazendo essas coisas? Ou por que as pessoas na igreja acreditam nessa pessoa, né? Nesse presidente, né? E começam a mudar o assunto para brigar sobre uma outra coisa para tirar o foco da pessoa que tem necessidade. Toma cuidado para não cair nisso. Jesus não caiu nisso. Jesus sabe a resposta dela, que o coração dela nessa resposta é de tirar o foco da vida dela. Não cai nisso quando você está conversando com alguém sobre Jesus. Versículo 13 e 14. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Então, a resposta que eu estou falando não é sobre essa água, tem algo maior. Mas quem beber da água que eu lhe dê, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe dê se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É isso? Jorrar? Não sei se é isso que eu falei certo. Mas é a água que vai continuar para sempre continuar satisfeito sua vida toda. Uma fonte de água viva. Então, Jesus fala, você está vendo isso, esse poço, mas eu não estou falando desse poço, não estou falando da água que você pode pegar aqui. Eu estou falando sobre uma água que vai te satisfazer para sempre. Se você pegar dessa água, você vai ter que voltar todo dia. Mas se aceitar essa água que eu tenho para oferecer, você vai ser satisfeito para sempre. Mais uma vez, ela foi difícil na resposta dela. Quando estamos conversando com pessoas que ainda não têm Jesus, a gente precisa esperar que eles vão ser difíceis. Eles estão lutando contra porque eles têm pecado, eles não têm o Espírito Santo ainda para ensinar para eles. Então a gente tem que ter paciência com as pessoas que ainda não receberam Jesus. A gente não pode perder paciência. Jesus viu a resposta difícil dela e ele ainda tem paciência para alcançar ela. Nós temos que aprender com Jesus.
ele não desistiu dela, ele continuou, ele mostrou a necessidade, ele mostrou o que ele tem para oferecer. Ele está falando que ele tem algo espiritual e não só essa água física, mas ela ainda não está preparada para receber. Versículo 15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então agora ela sabe que ela não está falando sobre a mesma coisa, né? Mas ela fala, se você vai me dar uma água que dura para sempre, que é uma fonte de água, então eu quero essa água, pode me dar, eu quero agora, pode colocar aqui, né? Ela deu o balde para ela, né? Pode colocar água aqui que eu quero isso. Mas ela sabe que ela está falando errado, ela só queria brincar com ele, ela faz esse tipo de brincadeira para mostrar que aquilo que ele está falando é ridículo. E pessoas fazem isso com a gente. As pessoas fazem isso com a gente quando estamos compartilhando o evangelho com as pessoas. Então a gente tem que estar preparado para isso. As pessoas podem fazer piadas, as pessoas podem brincar com a gente, colocar a gente para baixo, falar como é ridículo as coisas, mas quando fazem isso é porque eles têm uma necessidade e estão querendo lutar com a convicção do Espírito Santo. Então, quando eles fazem isso, a gente precisa ter paciência, a gente não pode desistir das pessoas e a gente precisa ver a necessidade. Versículo 16. Existe uma batalha espiritual acontecendo na pessoa, né? Quando você está compartilhando o evangelho para alguém, existe uma batalha espiritual acontecendo. A gente precisa entender que não é fácil para a pessoa que está sendo alcançado, né? Que o Espírito Santo está mexendo no coração dessa pessoa. Isso não é confortável. Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que lidar com a pessoa onde está. Versículo 16, agora Jesus perdeu paciência. Não perdeu paciência, mas ele vai chegar no ponto, né? Ele vai alcançar o coração da pessoa. Então ele começou bem gentil, mostrando sua necessidade, mostrando com amor. Agora ele vai direto para o coração. Ele fala no versículo 16. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Nós sabemos, né, a história. Ele fala isso, Jesus fala para chamar seu marido porque ele sabe a história dela e o que ela está procurando para satisfazer o coração dela. Ela pensa que um homem vai satisfazer o coração dela. Ela está falando que eu não tenho necessidade, eu não preciso dessa água viva, eu não quero ouvir de ti. E Jesus fala, vamos ver se você precisa, vai chamar seu marido. E versículo 17 e 18, ela ainda tem um coração duro. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Agora Jesus tirou as luvas, agora Jesus está lutando de verdade, agora Jesus vai direto para o coração. Então Jesus vai falar o que tem que ser falado para alcançar ela e agora vai doer mais, porque ela não aceitou quando era mais fácil. Jesus tentou mostrar com amor, com paciência, mostrando a necessidade dela. Ela não queria receber, ela não queria aceitar. Agora Jesus fala, então vamos falar sobre o seu problema. Você não quer falar sobre o seu problema? Você pensa que não tem necessidade, você pensa que está tudo certo, então vamos ver, vai chamar seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala, eu sei, você já teve 5, você está vivendo com um homem que não é seu marido, e agora você está tentando falar que você não tem problema? Vamos ver se tem necessidade, vamos ver se você está satisfeita, né? Você pensa que está tudo certo? Não está tudo certo. Se fosse tudo certo, se não ia ter 5 maridos e agora estar vivendo com alguém que não é seu marido, você está procurando algo. Jesus foi direto para o coração. Jesus falou exatamente o que ela precisava ouvir. Ele brilhou. Lembra que Jesus é a luz do mundo. Nós temos que deixar Jesus ser a luz do mundo. Ela respondeu com o coração duro e Jesus acendeu a luz. Ele brilhou a luz no coração dela.
Você está bem? É verdade? Então vamos ver. Ele brilhou a luz no lugar que tem necessidade. Jesus tem poder para fazer isso. Jesus vai convencer de pecado. Ele vai brilhar a luz no lugar certo para mostrar onde está o problema, para alcançar a pessoa, para mostrar a necessidade. É isso que nós precisamos ver. Versículo 19, vamos ler 19 e 20. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela viu o poder de Deus e ela ainda quer mudar o assunto. Ela viu que é profeta, ela fala que é profeta, ela viu que ele vem de Deus, ela viu que ele sabe a história dela, que ele quer encontrar com ela, mas ela ainda quer lutar contra, ela não quer deixar Jesus alcançar a necessidade dela. Ela começa a falar sobre doutrina. Você pensa dessa forma, mas eu penso de outra forma. Meus antepassados, a minha história, minha família pensa dessa forma. Eu sou de outra igreja. Então, por causa das nossas diferenças de doutrina, eu não posso ouvir de você. E Jesus, ele não tem tempo para isso. Para de fazer desculpas, né? Jesus, agora, porque ele mostrou o coração dela, e agora ela quer mais uma vez colocar algo para tirar o foco dela, colocar o foco na religião, nas nossas diferenças. E agora, no versículo 21, Jesus vai falar: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Nossa, que legal, né? Jesus fala: sim, vocês adoram nesse lugar. Sim, os judeus adoram naquele lugar. E vocês têm suas diferenças, mas o que eu estou falando para você é que chegou um novo momento, que não é nem Jerusalém, não é nem esse monte, não é nenhum desses dois lugares, não é o lugar que você está, mas é a pessoa que está com você, que está em você, que fez o sacrifício por você, é Jesus. A salvação vem dos judeus, porque Jesus vem dos judeus. A promessa veio através dos judeus, mas agora você não tem que ser judeu para fazer parte dessa obra. A salvação veio dos judeus, mas você não tem que ser judeu para fazer parte. Então, ele fala: tudo isso que você está falando já acabou. Essas desculpas podiam funcionar antes de eu chegar, mas agora não funcionam mais. Agora estamos vivendo num tempo diferente e até uma pecadora como você, né? Ele fala: vocês nem sabem o que adoram, porque eles misturam tudo, né? Você tem um pouco de Abraão, um pouco de Deus, um pouco dos ídolos, e tem todas essas culturas, todos esses ídolos, todos esses deuses, tudo misturado. Então ele fala: vocês nem sabem o que vocês adoram? Os judeus sabem, mas agora chegou um novo tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora não é o lugar, é o espírito que nós temos. Lembra que a gente falou sobre isso, de nascer de novo, nascer no espírito, né? A gente falou sobre isso no capítulo 3. Nasceu no espírito, você tem vida espiritual, você tem salvação, você tem vida com Deus, você tem intimidade com Deus. Então os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E olha isso, ele fala: são estes os adoradores que o Pai procura. O
O Pai está procurando. Lembra o que a gente viu lá no início? Jesus precisava passar por Samaria. Por quê? Porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores. E ela, essa pecadora que casou com 5 homens, que tem uma história triste, que não está satisfeita no mundo, ela vai ser essa verdadeira adorador. Ela vai adorar o Espírito, ou adorar o Pai em espírito e em verdade. Por isso que Jesus procurou ela. Por isso que Jesus não desistiu dela. E Jesus vai até o final para mostrar a necessidade dela, para mostrar a esperança para ela, para mostrar que Ele é a resposta. Então, depois de falar sobre tudo isso, ela fala, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Então, ela recebeu essa parte dos judeus, né? Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então, ela está começando a entender algumas coisas, mas ela ainda quer resistir. Mas ela abriu um pouco o coração, mudou um pouco a conversa dela. Mas ela ainda fala, o Cristo vai explicar essas coisas para a gente. Quando ele vem, eu vou ouvir dele. Porque ela está entendendo que ele está falando sobre esse novo tempo, sobre adorar em espírito, de mudar a forma de ter relacionamento com Deus. Então ela está pensando, parece ser o Messias que ele está falando. E ela fala, quando ele vem, eu vou ouvir dele. E Jesus fala, eu sou o Messias. O Messias, o Cristo está aqui na sua frente, ele veio te alcançar. E esse é o coração de Deus. Deus quer usar pessoas hoje para alcançar outras pessoas. Então, Jesus quer encontrar pessoas, ele quer alcançar pessoas, ele está procurando pessoas e ele usa a gente, nós, a igreja, para alcançar o mundo. Versículo 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Lembra que eu falei isso antes? Não pode falar com mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Jesus viu a necessidade dela, ele passou por Samaria porque ele sabia que precisava encontrar com ela. Ele tem paciência para encontrar a necessidade dela, para mostrar para ela que ela tem necessidade. E a única coisa que os discípulos pensam, por que você está falando com mulher? Eles só querem julgar. Quando estamos mostrando o amor de Cristo, a gente pode ter certeza que vai ter pessoas que vão questionar nosso coração, que vão falar contra a forma que a gente está alcançando pessoas. Sempre vai ter um religioso que fala que a gente está fazendo errado. Sempre vai ter alguém que vai questionar nossos motivos. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e alcançar pessoas com o amor de Cristo. As pessoas vão julgar, faz parte. Não tem problema, deixa julgar. Eu não preciso me defender. Mas se os discípulos fizeram isso, nós podemos esperar a mesma coisa com a gente. 28 até 30, então deixando o seu, não sei essa palavra, cântaro, não sei se é isso. A mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muito louco. Vamos pensar. Essa mulher tem uma história, né? Essa mulher, a cidade conhecia, a cidade sabia quem ela era, a cidade queria ficar longe dela, provavelmente falava para ela que não gostavam dela, por isso que ela foi meio-dia para o poço. Então, o relacionamento dela com a cidade não era muito legal. Mas ela, depois de encontrar com Jesus, Jesus mostrou a necessidade e Jesus mostrou a resposta para ela, mostrou que ele pode salvar ela, que ele é aquilo que ela está precisando, que os maridos não eram capazes de satisfazer o desejo do coração dela, mas Deus é capaz de fazer isso. Ela teve esse encontro com Jesus e depois de encontrar a pessoa, a salvação em Jesus, qual foi a resposta dela? Voltar para a cidade e falar para as pessoas.
Ela precisou falar com as pessoas sobre o que Jesus fez no coração dela. E olha o que ela fala: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Não sei se eu quero conhecer um homem que vai falar tudo o que eu fiz na minha vida. Não parece ser muito legal. Se alguém sabe tudo que eu fiz, eles vão me julgar, eles não vão querer me aceitar. Se eles sabem tudo que eu fiz, eu não vou ser aceito. Eu não quero trazer à luz tudo o que aconteceu. Eu quero fingir ser uma pessoa boa. A religião faz isso. Mas o que é legal de Jesus, o que é incrível dessa nova aliança, é que Jesus sabe tudo o que a gente fez, toda a nossa história, e ainda nos aceita. E ele alcançou essa mulher primeiro porque para a cidade, para Samaria, ela era a imagem de pecado. A pessoa que estava correndo atrás da carne, dos desejos da carne, querendo ser satisfeita, querendo uma vida que vai ser boa para ela e não achando essa vida boa, não achando as respostas no mundo, nos relacionamentos. Ela ainda tinha um desejo que os homens não podiam satisfazer. E Jesus falou tudo o que ela tinha feito e ainda aceitou ela. Jesus alcançou ela primeiro porque ele queria mostrar que a graça dele é suficiente por ela, então vai ser suficiente para todas as pessoas da cidade. Jesus gosta de mostrar sua graça com pessoas que vão entender que tem necessidade. Então ele encontrou ela primeiro e depois de mostrar necessidade para ela, ela fala para a cidade, e todos na cidade pensaram: se Deus aceita, se o Cristo veio e ele aceita essa mulher, existe esperança para mim. Isso é legal, né? Então, eles têm mais esperança vendo o que Deus fez, e a gente pode aprender com isso também. A gente não precisa esconder que nós somos pecadores. A gente não precisa fingir ser os perfeitos. Porque o fato de Jesus aceitar um pecador traz esperança para o mundo. Então, eu não preciso fingir ser o homem mais forte, a pessoa perfeita, o justo. Deus aceita o pecador. E isso trouxe esperança para toda a cidade. Versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Os discípulos foram comprar comida, né? Eles estão com fome. Só que existe uma regra naquela época que o mestre tem que comer primeiro e depois os discípulos. É uma coisa de respeito, uma coisa de honrar aquele que é o Senhor, o mestre, né? E eles não são liberados para comer até Jesus comer. Então, quando eles falam para Jesus comer, não é porque eles estão preocupados com Jesus. Não é que eles estão falando: Jesus, você vai ficar fraco, você vai ficar com fome, você precisa comer, eu estou preocupado com você. Não era isso. Eles estavam falando isso porque eles mesmos queriam comer. Eu quero comer, então come para que eu possa comer. Né? É isso que eles estão falando para Jesus. Versículo 32. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Agora eles ficaram com muito medo. Como assim? Você comeu? Você tem algo para comer? Você trouxe comida? Eles falam, versículo 33. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida para ele comer separado da gente? Ele está comendo? Então a gente nunca vai comer. Se ele já comeu, a gente tem que esperar ele, a gente nunca vai comer. Eles ficaram com medo, porque eles querem comer. Jesus está falando algo muito mais importante. Ele fala que eu tenho algo mais importante do que a comida. Vocês são levados a fazer as coisas por causa da sua barriga. Os seus desejos da carne vêm em primeiro lugar e depois as coisas espirituais. E Jesus fala: para mim é diferente. Eu coloco as coisas espirituais em primeiro lugar e depois as coisas físicas. Eu quero aprender com Jesus, mas eu tenho muita dificuldade. E eu ainda tenho muita carne. Eu gosto de comer. E essa é a ideia de jejum, é colocar o espiritual em primeiro lugar. Eu falo para o meu corpo que eu estou ouvindo muito da carne e eu vou matar a carne e eu vou viver para o espírito. É por isso que a gente faz jejum. Eu preciso ser mais espiritual, preciso pensar mais no espírito, eu preciso parar de obedecer à carne o tempo todo. Então eu vou fazer jejum para
pensar mais no espiritual. Então essa é a ideia aqui de jejum, né? Versículo 34, a gente tem que terminar esse capítulo. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então Jesus fala, a obra principal, a comida, para mim, o que é mais importante para mim é fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, eu entendo o tempo que estamos vivendo, que eu tenho pouco tempo para viver, porque Jesus sabe que ele só tem 3 anos de ministério, ele precisa preparar as coisas, porque depois ele vai estar no céu e não vai estar fisicamente aqui na terra. Nós também temos pouco tempo, e a gente tem que viver colocando as coisas espirituais em primeiro lugar. Então ele fala para olhar para os campos que estão maduros. Essa palavra maduros é a palavra branco, porque quando era maduro era branco. Então ele fala, tudo branco, é pronto para colheita. Muitos estudiosos pensam que nesse momento as pessoas da cidade, a mulher foi alcançar a cidade, né? E eles pensam que muitas da cidade estão saindo da cidade e vindo para Jesus. E todos usando aquela roupa branca, né? Roupa que não tem cor. E Jesus olhou para eles e falou: olha a colheita, está pronto, né? Tá branco para a colheita, está pronto para a colheita. Falando das pessoas que estão vindo da cidade. E essas pessoas têm necessidade, precisam de vida espiritual, estão vindo aqui. É isso que é o foco principal. Não é a comida, não é a minha barriga, mas é a obra de Deus que é alcançar pessoas. Então, para eles ia fazer sentido essa ideia que ele está falando, porque ele podia mostrar às pessoas que estão vindo. Então, um semeia e o outro colhe. Então, todo esse tempo dos profetas, da lei, tudo isso foi uma sombra preparando o caminho. Agora a gente chegou no tempo da colheita, né? Eles viveram um tempo difícil, né? Eles fizeram um trabalho árduo e nós recebemos do trabalho deles e nós vivemos no tempo da colheita. A gente vive no melhor tempo em toda a história. Nós podemos alcançar pessoas com a mensagem da graça de Deus. Então nós precisamos colocar o espiritual em primeiro lugar, nós precisamos alcançar pessoas com o amor de Deus, porque toda a história estava preparando o caminho para esse momento, o momento da colheita. E imagina os profetas olhando para a gente, sabendo o que eles passaram. Imagina Moisés, imagina a dificuldade dessas pessoas que vieram antes de nós e prepararam o caminho. Imagina se eles olham para a gente e ver a nossa atitude com a colheita. Eu acho que eles iam ter vergonha muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes, por causa da nossa atitude em relação à colheita que Deus nos deu. E eles fizeram todo o trabalho. E o que a gente está fazendo agora? 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então é o que a gente estava conversando antes. Por causa da história dela, por causa da graça que Deus mostrou na vida dela, eles tiveram a coragem de buscar a mesma coisa, foram até Deus, até Jesus, né? Como a gente falou dessa colheita que estava vindo, chegaram até Jesus e falaram: nós também queremos entender essa graça que você mostrou para essa mulher. E
E muitos ouviram e receberam. Não era por causa das coisas que ela falou, mas eles mesmos experimentaram da bondade, do amor de Deus e receberam receberam a mesma salvação. Então, era algo pessoal. Você não pode aceitar o que outra pessoa falou, você tem que aceitar Jesus mesmo, né? E você tem que ter uma experiência com Jesus. Não é uma experiência do outro que salva, mas é você com Deus. Versículo 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Então, lembra que a gente falou quando Jesus purificou o templo em capítulo 2, tinha pessoas de toda a região que foram para a festa, né? E então as pessoas de Galileia também tinham ido, então eles conhecem esse trabalho. Lembra que a gente viu que muitos creram em Jesus depois que ele purificou o templo, porque eles queriam aquilo que ele tinha para oferecer. Mas ele não creio, ele não colocou sua confiança nas pessoas, porque ele sabia o que estava no coração das pessoas. Então, tinha muitos lá que fizeram parte dessa história, que viram essa história, mas que querem Jesus porque eles têm um coração errado. Mais uma vez, versículo 46, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar de Jesus que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não ouvirem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Então aqui as pessoas sabem que Jesus tem poder, porque eles viram esse poder quando ele fez a purificação do templo. Eles estão sabendo sobre o vinho, a história do vinho, né? Porque é a mesma cidade que ele transformou água em vinho. Então eles sabem que Jesus tem poder. Esse homem tem um problema, que o filho dele está morrendo. Ele chamou Jesus e Jesus fala: vocês vão crer só por causa dos milagres, por causa do poder. E ele não quer isso, ele quer relacionamento, ele quer salvar a alma, não só as necessidades físicas. A obra principal é sempre a alma da pessoa. Então Jesus veio para responder essa necessidade em primeiro lugar. Mas esse homem é desesperado. Ele não tem outra opção, ele não tem médico que pode responder, ele não tem outra pessoa que pode ser a resposta para ele, então ele precisa de Jesus. Então, no lado a gente tem Jesus que não quer ser um médico, ele quer salvar a alma das pessoas, né? Ele quer dar vida eterna, que é muito maior. Mas ao mesmo tempo nós temos um homem sofrendo com necessidade e Jesus quer ser a resposta. Jesus tem muita compaixão, né? Ele vai ser a resposta porque ele ama pessoas e não quer ver um homem que tem fé nele sofrer, e ele viu que Jesus é a resposta e Jesus tem que ser a resposta. Por causa da graça e por causa da misericórdia dele. Versículo 50, Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Ele teve fé, né? Jesus tem poder, o homem tem fé. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa.
Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para Galileia. Então Jesus fez o milagre, né? Ele teve compaixão, ele respondeu à oração, o homem teve fé. É engraçado que o homem teve fé, mas depois que aconteceu o milagre, ele teve mais fé, né? Assim creram ele e todos os de sua casa. Então a fé dele cresceu depois de ver o milagre. Mas Jesus foi a resposta para ele, e Jesus mostrou mais uma coisa sobre quem ele é. Ele tem autoridade, mas a autoridade de Jesus não é limitada à presença dele. É uma outra coisa que nós podemos aprender aqui nesse milagre. É mais um sinal, mais um milagre, e mais uma vez João mostra que Jesus tem autoridade. Ele mostrou duas conversas, mas aqui ele mostra no final, né, a conversa com Nicodemos e a conversa com a samaritana, e agora ele mostra o poder de Jesus que não é limitado a um local. Não é só quando Jesus coloca a mão que ele pode fazer milagres, que ele tem poder e autoridade, mas ele estava num lugar completamente diferente e na hora que ele falou a palavra, a doença saiu. Jesus tem poder na palavra dele, ele simplesmente tem que falar. Ele tem autoridade sobre a doença, ele tem poder para curar só falando uma palavra. Então, mais uma vez, estamos aprendendo sobre a autoridade de Jesus, a compaixão de Jesus, o coração de Jesus para cuidar das pessoas. Então, isso foi João capítulo 4. Desculpa, eu demorei mais do que eu queria. Capítulo 5, vamos tentar, em nome de Jesus, fazer um pouco mais rápido. Deus abençoe.